Bom dia, querida gente. Então, nós estamos chegando hoje, domingo do Senhor, mais uma vez até vocês com o programa A Voz do Senhor. Quero hoje fazer um programa muito mais informal com todos vocês. E hoje nós estamos celebrando Todos os Santos. Tradicionalmente, falamos que a data é o dia 1º, claro, dia 1º de novembro, mas a liturgia CNBB aqui no nosso Brasil, no nosso país, dependendo do dia em que caia essa solenidade, ela é transferida para o domingo seguinte. Hoje, então, no nosso Brasil, nós estamos celebrando a festa de Todos os Santos. Nesse sentido, eu quero dedicar esse programa, A Voz do Senhor, a todas as pessoas, aos santos anônimos. Com frequência, nós falamos dos santos canonizados, isto é, que estão no cano, que estão na lista das pessoas declaradas santas, exemplares pela Igreja. Por isso nós falamos de processo de canonização. Mas assim, nós já conhecemos bem isso. Nós com frequência invocamos esses santos. Mas quero de modo muito especial, muito carinhoso, dedicar o programa a essas pessoas. Há tantos santos anônimos, há tantas e tantas pessoas que dedicam a sua vida, ao professor, à professora que faz a sua martiria diária, faz o seu sacrifício para viver com honestidade, com disciplina, com respeito ao seu aluno, à sua aluna. Isso é santidade também. A mãe de família, o pai de família, trabalhador, que tem que levantar muito cedo para tomar o ônibus, para deixar até comida pronta, porque tem que correr para o trabalho. Então, sim, nós temos muitos santos e santas anônimos que realizam a sua martiria, o seu processo de santificação no dia a dia. Quero também, assim, de modo muito particular, dedicar esse programa à nossa mãe, Joselita Benta, né, que hoje exatamente hoje está fazendo aniversário. Quero me unir à nossa família, a ela, nesse dia do seu natalício, e dizer que estamos rezando por ti, viu? Pela senhora. Então estamos juntos nesse dia também, certo? Vamos agora, vamos fazer a oração e depois partiremos para a palavra do Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dás celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, vamos agora ao momento da palavra do Senhor, da palavra de Jesus, do Evangelho. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos e amigas, como nós já falamos, nós estamos celebrando hoje a festa de todos os santos e santas de Deus. E a liturgia da Igreja, a liturgia da palavra, nos propõe esse texto, o texto das bem-aventuranças. Quero localizá-lo para que você possa até voltar a esse texto depois. O texto se encontra em Mateus 5, de 1 a 12. Mateus 5, de 1 a 12. Pois bem, nós encontramos aqui em Mateus 8 bem-aventuranças. E é curioso já perceber que Mateus, ele trabalha, ele transmite esse ensinamento de Jesus em um tom solene e até mais universal. A pessoa verbal, vamos dizer assim, a pessoa do verbo aqui está na terceira. E essas bem-aventuranças proclamadas na terceira pessoa querem também nos envolver. Elas nos implicam, elas mexem também conosco. Queremos ficar com essa primeira ideia. As 8 bem-aventuranças de Mateus são proclamadas na terceira pessoa em um tom solene. E no finalzinho, essas bem-aventuranças implicam os leitores e os ouvintes antes, porque proclamadas por Jesus. Como que implicam? Porque lá no finalzinho do Evangelho, pelo que nós acabamos de ouvir, nós notamos aquela inclusão de Jesus. Porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Então há sempre essa insistência de Jesus. Aqui nós já podemos bem dizer isso. Quer dizer, depois de ouvir as 8 bem-aventuranças, o texto está dizendo para nós: aqueles que vivem essas bem-aventuranças herdarão o reino dos céus. É nesse sentido que as bem-aventuranças concluem, ou são concluídas, esse texto conclui com essa inclusão, quer dizer, essa implicação dos ouvintes. Muito bem. Uma outra ideia que eu quero tratar com vocês, que me vem como provocação desse texto, é o fato de que até os próprios estudos bíblicos atestam isso. As bem-aventuranças reúnem a novidade do Evangelho. É por isso que nós podemos até dizer que as bem-aventuranças ocupam o coração do Evangelho. Em outras palavras, as bem-aventuranças são o coração mesmo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da boa nova de Jesus. Por quê? Porque os evangelhos trazem, ou diria, as bem-aventuranças trazem a proclamação da justiça, do amor e da paz. Será que tem uma trilogia, vamos dizer assim, que consegue, uma outra trilogia que consegue resumir tão bem o Evangelho de Jesus? Penso que não. Nesse sentido, nós reafirmamos:
As bem-aventuranças são o coração mesmo do Evangelho, porque nelas nós vemos proclamadas o amor, ou proclamados o amor, a justiça e a paz. Há esta proclamação do amor, da justiça e da paz. Muito bem. Quando nós pegamos a palavra bem-aventurança, nós precisamos traduzi-la também por felicidade. Bem-aventurado é o feliz. Beato é o feliz. Às vezes até brinca, né? A beata lá, aquela beata de igreja, os beatos, não sai da igreja, não, ele é um beato, não sai da igreja. Aí a gente deu um outro sentido para essa palavra. Não. Bem-aventurado, beato, é o feliz. É alguém feliz. É alguém bem-aventurado. É feliz. E aqui nós precisamos dizer, as bem-aventuranças correspondem a uma proposta de felicidade. E aqui nós precisamos de imediato fazer um adendo. Não é qualquer felicidade. Não é qualquer felicidade. Essa felicidade, ela é profunda. Ela é interior. Essa felicidade, ela também é realizada. Porque nas próprias bem-aventuranças, nós encontramos a expressão porque deles é o reino dos céus. Não simplesmente deles será. Não. As bem-aventuranças já trazem uma dimensão de realização. Podemos dizer mesmo isso. As bem-aventuranças são uma proposta de felicidade realizada, porém incompleta. Incompleta. Como a própria vida. Peregrina, como a própria vida. Inconstante, como a própria vida. A caminho, como é a nossa trajetória mesmo. E é bem isso. Agora, é importante destacar esse aspecto, porque nós temos a tendência a colocar tudo para o pós-morte, para o depois. Claro que esse texto, ele hoje até proclamado na solenidade de Todos os Santos, ele quer dizer que os santos que formam a igreja triunfante, eles gozam da beatitude eterna, da bem-aventurança eterna completa. Muito bem, é isso. Mas não só essa dimensão. Isso é para um depois, para o coroamento do processo. Agora, como já falei, essa bem-aventurança ela já é realizada. Isso é motivo de alegria para todos nós. Quer dizer, esse mundo não é simplesmente um vale de lágrimas. É até um exagero que a gente reza, está aí na Salve Rainha, mas é um pouco de exagero. A gente reflete um pouquinho a concepção da época e tudo. O mundo não é simplesmente um vale de lágrimas. Há um processo evolutivo, há um crescendo na dimensão do bem, da felicidade, na própria vida. Há um crescendo. Muitas vezes o nosso pessimismo ele é resultante de uma mídia que mais quer audiência do que outra coisa. Aí, claro, o que é que dá mais audiência? O bem, alguém que faz uma caridade, alguém que deu lugar para um idoso no ônibus, ou uma tragédia no próprio ônibus? Claro, a tragédia no próprio ônibus. Então isso aqui é lamentável. Claro, compreendo, a mídia também não dá para comunicar tudo, mas quantos abutres nos próprios meios de comunicação, né? E até nós também. Às vezes é esse tipo de coisa que mais atrai.
também estamos viciados nesse sentido. Pois bem, para a gente não se afastar demais aqui do que o Evangelho está falando. O Evangelho, então, falando das bem-aventuranças, traz vários elementos, várias expressões que eu quero citar algumas. Então, fala que bem-aventurados são os humildes. Vamos dizer também os mansos. Quem são os mansos? São aqueles que não dão demasiada importância a si próprios, a si mesmos. Claro, isso não significa prejuízo de si mesmo, que é diferente de autoestima equilibrada, mas a humildade é o justo reconhecimento de nós mesmos, mas sem mais. Então, quando a gente dá uma demasiada importância a nós mesmos, nós pecamos contra a humildade. E aí acabamos que não sendo tão mansos assim. Bem-aventurados os que choram, são os aflitos. Estão chorando por quê? Porque estão aflitos. Aflitos por várias circunstâncias. E quantos pontos de aflição? Depois o Evangelho fala que os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, são beatos, são felizes. E aqui vamos entender justiça na perspectiva bíblica, bíblico-teológica. Quem é o justo? É aquele que faz a vontade de Deus. O que é justiça? Justiça, biblicamente falando, é a mesma coisa que santidade. E aí tem palavras próximas para dizerem a mesma coisa. Justificação, santificação, derivações agora. Para dizer isso, dessa justiça, dessa santidade, a qual todos estão vocacionados, todos estão chamados. Eu sou chamado para a justiça. Eu sou chamado para a santidade. Eu sou chamado, na perspectiva da festa de hoje, para a comunhão profunda com Deus. É nesses termos que, conforme a concepção cristã de ser humano, é que o próprio ser humano se realiza como pessoa humana. O ser humano é pessoa chamada a uma profunda comunhão de vida, de existência com Deus, seu Criador, seu Senhor. E uma relação respeitosa, uma relação na qual as alteridades se respeitam, são colocadas. Quer dizer, há uma profunda comunhão entre mim e Deus, mas eu sou eu, Deus é Deus. Ele me quis assim. E por isso ele precisa da minha liberdade, por isso ele precisa do meu sim, por isso ele precisa da minha acolhida. Por isso, em perspectiva dogmática, a gente diz, não basta proclamar eu sou salvo, eu estou salvo. Eu preciso acolher essa salvação. Por quê? Porque Deus me fez livre. O ser humano é um alter, é um outro. Como Deus é o totalmente outro. Quer dizer, então, a experiência cristã, a experiência de comunhão com Deus, é a experiência de duas alteridades que se encontram: a pessoa humana e o próprio Deus, o totalmente outro. Muito bem. O Evangelho também fala que os puros de coração são bem-aventurados. Os puros de coração são bem-aventurados. Quem são os puros de coração? Os que têm intenções retas. Os que têm um amor limpo, um amor puro. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque muitas vezes nós pecamos por falta de amor. Ou muitas vezes o nosso amor não é tão puro assim. Não é tão puro. Muitas vezes nós somos apenas proclamadores de amor, mas não amamos. Não amamos na medida certa.
não amamos como deveríamos amar. Por isso, repito, o amor está aí como o elemento chave no coração das bem-aventuranças. Se eu não chego a isso, eu não cheguei às bem-aventuranças, eu não cheguei ao cerne da vida cristã. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Então, o Evangelho ainda fala que os que promovem a paz são pacíficos. Diria, os que promovem a paz, os pacíficos, são bem-aventurados. Quer dizer, não dá para não construir paz, não dá para não trabalhar pela construção da paz. Esses que trabalham pela construção da paz são os bem-aventurados. Na perspectiva do ensinamento do Papa Francisco, nós vamos dizer assim: os que promovem a paz são aqueles que fazem um esforço para deixar a globalização da indiferença e passar para a globalização da esperança. Muitas vezes nós estamos aquém disso também. Muitas vezes nós somos agente de indiferença. Nós quem? Nós que infelizmente estamos também com o Evangelho na mão. Nós somos promotores, agentes da globalização da indiferença. E vamos promover a paz. Nós promovemos a paz, repito, na perspectiva do ensinamento do Papa Francisco, na medida em que lutamos para migrar da globalização da indiferença para a globalização da esperança. Queridos amigos e amigas, quero concluir nessa reflexão, esse programa, dizendo para vocês o seguinte: nós hoje estamos celebrando a festa de todos os santos. O dogma da comunhão dos santos, vamos dizer assim, é dos mais consoladores que tem. Pode parecer utópico, pode parecer fantasioso, mas não é. Olhemos para a comunidade primitiva, olhemos para a vivência das primeiras comunidades. Eles tinham tudo em comum, faziam um esforço não para viverem a globalização da indiferença, mas a globalização da esperança. Faziam questão de concretizar esse espaço que chamamos de comunidade cristã, na qual as pessoas se dão as mãos, na qual não há indiferença, na qual a gente tem responsabilidade um com o outro. Então, e nesse sentido, nós já percebemos a comunhão dos santos. O que nós proclamamos como comunhão dos santos, esse dogma que é tão bonito, que diz que há uma profunda comunhão entre nós, igreja peregrina e a igreja triunfante, na verdade uma consequência de uma comunhão que já se vivia. Então, se eu digo, lá está São Pedro, lá está São Paulo, lá estão os apóstolos todos, os discípulos, as discípulas de Jesus, Maria de Cleófa, Maria Madalena, a Virgem Maria e tantos outros santos, Priscila, Áquila, tantos da comunidade primitiva, lá estão essas pessoas todas e, quer dizer, já viviam aqui essa comunhão. Então a comunhão a qual nós somos chamados a viver na bem-aventurança eterna, no pós-morte, ela tem que começar aqui. Percebem que, em termos de ensinamento dogmático, escatológico, assim vamos dizer em termos mais teológicos, o que nós proclamamos para o depois, ele é uma ampliação, claro, sem comparação, mas ele é uma ampliação daqui, quer dizer, o que nós proclamamos para um depois já é vivido mesmo que de modo incipiente, incompleto, uma pontinha. Então, se eu falo de comunhão eterna, eu tenho que viver já essa pontinha de comunhão aqui, entre nós. A comunhão entre os cristãos se chama fraternidade.
Em que pé nós estamos nisso? A comunhão entre aqueles que nos são também entre nós se chama solidariedade. Em que pé nós estamos? Ou na prática a gente diz, olha, que se dane o outro. Por isso que as bem-aventuranças não é um blá blá blá. Reúnem o coração, compõem, constituem, melhor dizendo, o coração do Evangelho. Porque fala de amor, fala de paz, fala de justiça. O tripé fortemente presente nas bem-aventuranças. Portanto, com toda razão, as bem-aventuranças constituem o coração do Evangelho. Queridos amigos e amigas, quero terminar de fato esse programa fazendo a minha reverência à minha mãe, Benta, Joselita, e quero ler para ela, para todos vocês, um poema que para mim fala de bem-aventurança também. Esse poema, ele se chama, está na página 34, e ele se chama Amor, Mãe, Amor. Foi um poema que eu fiz, acho que 2 anos atrás, para minha mãe. Quero ler porque ele encerra muita coisa que eu acredito, e encerra uma grande bem-aventurança, vivida também no processo de santificação da minha mãe. Tá certo? E com isso um grande beijo para ela e um grande abraço para todos vocês, queridos amigos e amigas, fiéis já, né, desse nosso programa A Voz do Senhor. Em teu seio me geraste, em teus atos eu vi o amor sem timidez desfilar, dizer-se com ou sem dito. A vida não permitia muito ensaio, apenas se ia com a convicção cravada no peito: sou mãe, sou a tua mãe. Teu sacerdócio é das pequenas coisas, do grito na garganta que não sai, da dor no peito que não desiste de chegar, da fidelidade que se transmuta em música de fundo para tantos ritos e ritmos da nossa vida. Minha autoridade é de filho, porque do contrário não poderia falar. Deste dá-se em cor de sangue. Sim, teu filho em minúsculo, maiúsculo é o teu nome, a tua missão. A vida sem a tua força perde parte do seu brilho. És porta, um porto seguro, pastora de vidas que se conjugam no presente e futuro, que se percebem na condicional, que necessitam do imperativo. Nesta hora, um elogio ao amor sincero. Dos amores, o mais próximo do de Deus. Dos imperfeitos, o mais perfeito. Soma de vida e morte, Páscoa na Páscoa. Já se sabe de que a medida do amor não é outra diferente do próprio. Não me lembro de choro, doença, talvez. Não me esqueço mesmo da tua presença, sinal do teu amor, rastro do sagrado. Amor, Mãe, Amor, de Júlio Santa Bárbara. Grande abraço a todos, uma abençoada semana para todos nós.